Para as eleições de 2022, teremos novidades nas regras eleitorais. A grande mudança se dá em torno da possibilidade de formações de federações partidárias. E esse é o tema do Eleição para Todos de hoje. E no Eleição para Todos, quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o Dr. Júlio Meirelles, advogado eleitoralista. E eu já vou começar fazendo a primeira pergunta. Dr. Júlio, conta pra gente o que é a federação partidária e como ela funciona. Olá, Mona Lisa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do programa. Bom, a federação partidária nada mais é do que a possibilidade, a regulamentação para que 2 ou mais partidos possam figurar nas eleições, atuar nas eleições como se um só fossem. Tem algumas diferenças entre a federação partidária e a coligação. A coligação, antigamente, no ano de 2020, não pôde ser realizada. Você pode lembrar, nós nos lembramos muito bem que em 2020 não existiram as coligações para as eleições proporcionais. E acho que o Congresso Nacional resolveu voltar com um outro formato. As federações partidárias têm uma diferença muito grande, que é o fato de que eles terão que atuar durante a legislatura como um só partido. Então eles vão fazer esse casamento agora, participar das eleições, só que esse casamento vai perdurar durante as eleições até a duração do mandato. Bom, e o que vai mudar nas regras do jogo para as eleições de 2022? Não muita coisa, não muita coisa. Como disse, o formato é o mesmo, é a união de partidos para que possam tentar atingir o quociente eleitoral. Quociente eleitoral, e eu explico a todos, nada mais é do que o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Se atinge o quociente eleitoral. Então, cada partido, Mona Lisa e telespectadores, devem atingir esse quociente eleitoral para que possa fazer um candidato eleito deputado. Então, como eles não tiveram essa possibilidade em 2020, criaram a federação partidária para substituir as coligações e eles teriam, por exemplo, juntos mais facilidade para atingir o quociente eleitoral e, com isso, mais facilidade para eleger um candidato. É muito difícil hoje em dia, estão tendo dificuldades vários partidos de formar essa coligação, melhor dizendo, essa federação partidária, justamente pelo fato que, antigamente, as coligações, elas terminavam a eleição, com a diplomação, elas se encerravam. Hoje não mais, Com a federação partidária, elas terão que manter esse casamento. E essa é a grande dificuldade. Bom, fora que em nível nacional, Então, como a gente sabe que a política ela é muito estadual, ela está nos estados, vai ser um pouco complicado a gente imaginar algumas federações em níveis nacionais, sem levar em conta que cada estado tem as suas particularidades, É isso, e estão tendo dificuldade, Por isso que nós estamos percebendo que essa figura da federação partidária vai ter muita mais dificuldade de ser formada do que a coligação. É justamente pelo fato desse casamento ser um casamento duradouro, de pelo menos 4 anos. Estamos percebendo, por exemplo, alguns partidos com dificuldades no norte, no nordeste, em nível nacional. Por quê? Porque ali as circunstâncias não permitem. O partido X, ele quer ali se reunir numa federação partidária com o partido Y, só que lá em Pernambuco a situação é diferente. Aqui em Goiás tem algumas dificuldades partidárias para que isso aconteça. Então esse é o grande problema da federação. Creio eu, Mona Lisa e telespectadores, que não vai ser muito fácil se formar essas federações partidárias. Elas não vão ser formadas em grande número. Bom, e quais são os prazos? Desde quando essa lei está vigente? É bom explicar para o telespectador também como surgiu essa federação e quais são os prazos para que elas sejam registradas. Bom, essas federações, elas devem ser formadas da seguinte forma. Os partidos, em nível nacional, o órgão de direção nacional do partido deve aprovar
esse casamento entre essas agremiações, né? E essas agremiações devem ter, né? E assim, não obrigatoriamente, mas é recomendável que tenham programas comuns, né? Ideologias semelhantes. Por quê? Porque terão que editar, terão que estabelecer um estatuto próprio, né, para atuação na legislatura. Então, tem-se até o dia 31 de maio para registro dessas federações no TSE. O TSE vai acompanhar, né, o TSE, melhor dizendo, vai verificar esses requisitos, né? Não é um julgamento, mas sim se foram cumpridas, se foi cumprida a vontade do partido A e se foi cumprida também a vontade do partido B para essa federação partidária. Bom, você já tem algum exemplo que a gente possa dar para os nossos telespectadores? Se está tendo alguma movimentação nacional já, se tem alguns partidos que já estão em conversa? Sim, alguns partidos iniciaram essa conversa, né? O PT com o PSB iniciou essa conversa, encontrou resistência em vários estados, né? E ontem percebemos que 4 partidos, o União Brasil, o PSDB, o MDB e o Cidadania sentaram para uma conversa. É uma conversa muito complicada, como disse. Por quê? Porque vão ter que aparar arestas em vários locais, em vários estados. Não se tem ainda uma definição. Tem-se até 31 de maio para que essas definições ocorram. Bom, então vamos continuar aguardando, né, quais serão as novidades para essas eleições de 2022. Doutor Júlio, agradeço muito a sua explicação aqui, essa conversa, esse bate-papo aqui sobre as eleições, e fica aqui o convite para voltar outras vezes. Eu que agradeço, Mona Lisa, agradeço a todos que nos assistiram e estou sempre à disposição. É um prazer e uma honra muito grande participar dos programas aqui da TV Alego. Muito obrigada. Eu que agradeço.